Como um país assim pode ser considerado desenvolvido? Risos! Vocês sabiam que o projeto do trem-bala brasileiro, outrora aclamado como uma promessa de vanguarda no mundo, hoje em dia dizem que ficou para trás. Em velocidade foi superado pela China, em eficiência ficou atrás da Alemanha. Sempre que ouvimos isso ser dito, pode haver quem sinta um aperto no coração, uma sensação de não poder bater no peito com orgulho. Mas será que isso é realmente verdade? Um jovem alemão chamado Marcos veio ao Brasil em busca dessa resposta. Ele é um viajante que ama ferrovias e já andou em trens de alta velocidade no mundo inteiro. Como o trem-bala do Brasil se pareceria aos olhos dele? Seria uma relíquia decadente do passado? Ou ainda esconderia algo capaz de surpreender o mundo? O primeiro choque que ele recebeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o peso histórico dos tijolos da Estação da Luz. E então o seu encontro frente a frente com o trem-bala verde e amarelo. Cada um desses momentos abalou seu coração e, eventualmente, o guiou para uma única e grande resposta. A história logo transcende uma simples viagem de trem. A gentileza das pessoas que ele encontra, o cuidado que reside nos mínimos detalhes, e a evolução de um trem-bala que não transporta velocidade, mas sim o coração das pessoas. O que significam as lágrimas que ele derrama no final, após ter olhado para o Brasil inicialmente com um olhar cético? Por favor, assistam até o fim. Vocês certamente também conhecerão a verdadeira força oculta que existe no trem-bala brasileiro. Antes de o vídeo começar, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o botão de gostei clicado. Isso garantirá que vídeos adequados para você continuem aparecendo automaticamente no seu feed. Contamos muito com o seu apoio. Além disso, deixamos links para vídeos recomendados na descrição, então não deixem de conferir por lá também. O inverno em Berlim é longo. Sob o céu cinzento que cobria a cidade, Marcos estava sentado à beira do antigo campus, brincando com a ponta de seu caderno com os dedos. Ele é um estudante matriculado no Departamento de Engenharia Mecânica e Sistemas de Transporte da Universidade de Berlim. Desde criança, era fascinado pelo funcionamento das máquinas, e a existência das ferrovias, em especial, tinha um significado tão grande que dominava sua vida. O som das rodas correndo pelos trilhos, o render da carroceria, a silhueta de um trem deslizando pela plataforma, para ele, não eram um simples meio de transporte, eram algo próximo da arte. Todo o dinheiro que ganhava em seus trabalhos de meio período desaparecia na compra de passagens e Marcos, mesmo sendo estudante, já tinha a experiência de ter andado em trens de alta velocidade de dezenas de países. O ICE da Alemanha, o TGV da França, o AVE da Espanha, a ferrovia de alta velocidade da China. Seu passaporte estava inchado de memórias junto com os bilhetes de trem. Para um jovem assim, havia ainda um solo sagrado no qual ele não havia pisado: o Brasil. Sendo o país que recentemente tirou do papel um massivo projeto de alta velocidade, transformando o conceito em realidade em solo sul-americano, havia, no entanto, uma gota de dúvida no coração de Marcos. O trem-bala brasileiro, do qual tanto se esperou, hoje é frequentemente descrito como tendo sido ultrapassado pela China em distância de operação e velocidade, e que o ICE alemão seria mais avançado. As palavras que ele leu na internet, dizendo que o trem-bala do Brasil já nasceu ultrapassado, não saíam de sua cabeça. Seria isso realmente verdade? Ele não conseguia conter o desejo, em algum lugar do seu coração, de confirmar isso. Justamente por ser alguém que conhecia as ferrovias do mundo todo, ele queria julgar aquela evolução com seus próprios olhos. Talvez fosse mesmo apenas uma glória ilusória, mas talvez. Foi nesse exato momento que sua namorada, Emma, apareceu diante de seus olhos. Emma é uma mulher brilhante que estuda administração na mesma universidade e, em contraste com Marcos, tem uma personalidade lógica e realista. Balançando seus deslumbrantes cabelos loiros, ela colocou um grosso livro de administração sobre a mesa. Ei, Marcos, o que vamos fazer no próximo feriado? Marcos hesitou por um instante, mas ele não conseguiu evitar de expressar o pensamento que carregava no peito. Que tal irmos para o Brasil? Os olhos de Emma se arregalaram. Brasil, para ela, era um país distante na América do Sul e, honestamente, nunca havia pensado em ir até lá nenhuma vez na vida. Brasil? Por que você quer andar de trem logo lá? Naquele momento, o rosto de Emma estampava a palavra incompreensível.
Para ela, as ferrovias são apenas um meio de locomoção. O fato de seu namorado estar querendo cruzar o oceano apenas por causa de um trem parecia uma piada. Você está falando sério? Marcos se apressou em acrescentar. Claro que não é só pelo trem. Ouvi dizer que no Brasil a comida é deliciosa e as paisagens são lindas. Além disso, eles têm a fama de ser o país do calor humano e da hospitalidade brasileira. Nas avaliações da internet, a nota deles é altíssima. Marcos tentava persuadi-la desesperadamente. Vendo essa atitude, Emma suspirou baixinho. Ela não odiava viajar. Na verdade, até gostava. Mas de todos os lugares, logo o Brasil? Bom, tudo bem. Já que temos o feriado, vamos. No instante em que ouviu essas palavras, a expressão de Marcos brilhou como a de um menino. Sua cabeça já estava completamente preenchida pela carroceria verde e amarela do trem-bala. O destino seria a Serra Gaúcha. A partir da Estação da Luz, em São Paulo, eles pegariam o trem em direção ao sul. A velocidade máxima seria em torno de 300 km por hora. Não deveria ficar atrás em comparação com as ferrovias em que ele já havia andado até então. Pressionada por toda aquela energia, Emma não conseguiu evitar um sorriso. Ela sabia muito bem o quanto ele amava os trens. No entanto, no fundo do seu coração, restava uma única insegurança. O Brasil era um país desconhecido para ela. As pessoas seriam realmente calorosas? Ela conseguiria se adaptar à cultura? Com essa pequena dúvida no peito, ela decidiu acompanhar o sonho do namorado. Assim, a viagem dos dois para o Brasil foi decidida. Mas nenhum dos dois imaginava que essa jornada iria abalar os alicerces de seus valores de forma tão profunda. A imagem do trem-bala ultrapassado que crescia em Marcos. A dúvida de os brasileiros são realmente calorosos e gentis, que brotou em Emma. Essas duas pontas soltas logo ganhariam um significado imenso através das experiências no Brasil. No instante em que a porta do avião se abriu, o ar matinal de São Paulo tocou suas bochechas. O corredor que se estendia além da passarela era tão claro que parecia absorver a luz, e o brilho do chão era como um espelho refletindo as nuvens. Marcos inconscientemente preocupou-se com a sola de seus sapatos. Seu instinto lhe dizia que era quase um pecado pisar em um chão tão polido. Ao passarem pelo longo corredor, as setas das placas de sinalização alinhavam-se ordenadamente, não deixando margem para dúvidas, e o inglês acompanhava o idioma local sem faltar em nada. A fila para a imigração era uma linha reta, como uma forma geométrica. A cada pessoa que avançava, um funcionário deslizava de forma harmoniosa para orientar o espaço aberto, mantendo a ordem com um sorriso. O processo de entrada foi incrivelmente fluido. Ouviam-se apenas os passos das pessoas na fila e o som seco dos carimbos. O cumprimento do agente de imigração era num tom amigável, sem gritos, mas seu olhar era preciso e acolhedor. Quando Emma recebeu seu passaporte de volta, ela arregalou os olhos para a forma como o documento lhe foi entregue delicadamente, acompanhado de um sorriso aberto. Ali não havia pressa nem desdém, transparecia apenas um desejo não verbalizado de que a sua viagem seja maravilhosa. Na área de restituição de bagagens, a esteira começou a se mover. Marcos prendeu a respiração ao ver as malas escorregando sobre a borracha preta, aparecendo todas impecavelmente alinhadas, com as alças viradas para a mesma direção, independentemente do tipo de bagagem. Quem teria alinhado tudo aquilo? Apertando os olhos, ele viu funcionários lá no fundo ajustando silenciosamente a direção de cada mala, uma a uma. O movimento das mãos era quase o de um artesão. A mala de Emma refletiu levemente a luz fluorescente em seus metais polidos, sem um único arranhão aparente. Ao saírem para o saguão de desembarque, as pessoas sorridentes pareciam estar entoando simultaneamente um boa viagem e um bem-vindos de volta, com suas expressões calorosas. A fila da casa de câmbio era curta, e a atendente entregou o recibo junto com um sorriso acolhedor e uma explicação clara. Marcos ouviu o som de algo se desfazendo no fundo do seu peito. Em artigos que havia lido antes, havia descrições de que a América do Sul poderia ser caótica ou focada demais na informalidade. Porém, a atenção diante de seus olhos não parecia vir de uma formalidade forçada, mas sim moldada por uma temperatura interna silenciosa de querer bem ao próximo. Ao descerem para a plataforma do trem do aeroporto, o cheiro do vento mudou. Um cheiro limpo, como se uma gota de suco cítrico tivesse sido espremida entre o metal e a eletricidade, fazia cócegas no nariz.
No chão da plataforma, marcas indicando as filas alinhavam-se regularmente, e as pessoas, sem que ninguém precisasse dizer nada, eram atraídas para elas em um ritmo ritmado. O trem chegou sincronizado com a batida exata do relógio e pouco antes de as portas se abrirem, tocou um aviso sonoro musical, quase como um acorde de bossa nova. Como se fosse um sinal, as pessoas que iam embarcar dividiram-se levemente para os lados, abrindo caminho para quem ia descer. Um homem de terno olhou para um carrinho de bebê e apenas com um movimento do pulso e um sorriso, criou um espaço delicadamente. Não houve palavras, mas aquela fração de segundo de cuidado tornou a atmosfera do vagão imediatamente mais suave. Ao sentar-se, vendo pela janela os veículos amarelos do aeroporto trabalhando e se cruzando como abelhas operárias do lado de fora, parando nas linhas e deslizando novamente, Marcos apoiou o queixo na mão e, por hábito de medir a vibração das rodas com os ossos, surpreendeu-se. Havia muito pouco balanço. O impacto esperado ao passar pelas emendas dos trilhos era absorvido pelo amortecimento e perdia sua forma. Ei, Marcos, Emma sussurrou baixinho. Que harmonia incrível! A conversa flui, mas ninguém fala alto ao celular incomodando os outros. Marcos aguçou os ouvidos. Havia conversas, mas o volume, misteriosamente, não ultrapassava um certo limite respeitoso. Até mesmo as risadas pareciam envoltas em tecido, com as arestas arredondadas. Nos avisos dos painéis eletrônicos, em vez da imposição autoritária de regras, via-se primeiro uma gratidão antecipada. Agradecemos pela sua colaboração. Era a sensação de ser convidado para um mundo que já protegia esse respeito mútuo, e não de regras que precisavam ser impostas à força. À medida que se aproximavam do centro de São Paulo, o campo de visão mudava da vastidão do aeroporto para as camadas de prédios altos. Seus rostos refletiam-se levemente na janela do trem, e Marcos percebeu de repente que sua própria expressão havia se suavizado. Ele se lembrou da palavra ultrapassado, e tocou-a dentro de seu peito como se a verificasse com a ponta dos dedos. Se a velocidade e a distância fossem os únicos critérios de vitória, talvez o Brasil tivesse cedido a coroa. Mas e se o formato da coroa tivesse mudado? Ao passarem pela catraca, o balcão de vidro do Centro de Informações Turísticas engolia a luz. Uma funcionária fluente em inglês circulou pacientemente um ponto no mapa e conectou com uma seta o caminho até a Estação da Luz. Ao terminar a explicação, a mulher deu um sorriso largo e desejou-lhes uma excelente viagem com um gesto amigável. Emma, por reflexo, retribuiu o sorriso e agradeceu de forma calorosa. O respeito mútuo se cruzou, e pareceu que uma ponte invisível havia sido construída ali. Ainda assim, pequenas sombras permaneciam. No canto do saguão, um grupo de turistas estrangeiros conversava distraidamente. Quando eles se espalharam bloqueando o corredor, duas mulheres brasileiras que passavam pararam os passos, colocaram um sorriso educado no rosto e contornaram silenciosamente por outro caminho, sem repreender e sem empurrar. Diante daquele desvio suave, Emma hesitou um pouco. Por que será que elas não disseram nada? A dúvida se acumulou no fundo de sua garganta. Será que os sentimentos não verbalizados estavam escondidos sob a educação? Marcos reajustou o aperto na alça de sua mala. Limpeza por toda parte, fluxos de movimento contínuos, uma operação que não permitia erros, e a serenidade tecida por trocas invisíveis. Há um outro mecanismo gigantesco além da tecnologia. É algo difícil de quantificar e que raramente sobe nos rankings, mas que, sem dúvida, transforma a qualidade de uma viagem. Vamos para a Estação da Luz, Emma assentiu. Os dois caminharam em direção ao trem urbano que os levaria ao coração da metrópole, seguindo o fluxo de pessoas. Eles ainda não haviam embarcado no trem-bala. Mas o som das engrenagens girando sem qualquer distorção já começava a se gravar nos ouvidos da viagem, e as pequenas dúvidas deixadas despercebidas ganhariam contorno no próximo palco. Os brasileiros seriam realmente frios ou contidos? A formalidade seria uma máscara que encobre o coração? Ou será que a formalidade respira justamente porque o coração vem primeiro? A resposta apareceria junto com o bip do painel de horários na plataforma. O trem vindo do aeroporto passou rapidamente pela paisagem suburbana ligeiramente caótica e deslizou para o centro de São Paulo, onde fileiras de prédios se erguiam. A silhueta dos arranha-céus que apareceu na janela parecia semelhante às cidades da Alemanha, mas algo era diferente. O fluxo de pessoas era incessante, mas de alguma forma havia uma serenidade organizada.
Ao passarem pela catraca, o que surgiu diante deles foi a estrutura com tijolos aparentes da Estação da Luz. Banhada pelo sol da tarde, aquela fachada, construída há mais de um século, mantinha sua imponência majestosa de uma forma que desafiava o tempo, existindo com orgulho no meio da floresta moderna de arranha-céus de vidro. Marcos prendeu a respiração involuntariamente. Essa é a Estação da Luz. Construída com materiais trazidos da Inglaterra e mesmo após incêndios, foi restaurada e continua de pé até hoje. A voz de Marcos soava um tanto orgulhosa. Turistas tiravam fotos comemorativas com a estação ao fundo. Emma, observando essa cena, sentiu uma pequena pontada de estranheza. A preocupação de que os brasileiros talvez fossem reservados ou não tão abertos quanto diziam ainda permanecia em seu coração desde o aeroporto. No entanto, ao entrarem na estação, surpresas os aguardavam uma após a outra. O interior se espalhava como um labirinto, e áreas subterrâneas e adjacentes estavam repletas de estabelecimentos alimentícios. O aroma tostado de café e pão fresco, o cheiro de salgados fritos, tudo isso formava camadas que faziam cócegas no nariz. Parece que daria para passar o dia inteiro só aqui. Marcos riu. É realmente impressionante, Emma concordou. Logo, os dois visitaram o balcão de atendimento a estrangeiros, onde um funcionário fluente em inglês os recebeu com um sorriso acolhedor, circulou os destinos e explicou pacientemente passo a passo como comprar as passagens. Por nada, tenham uma excelente viagem. Diante da saudação genuína do funcionário, o nervosismo no peito de Emma começou a derreter um pouco. Como esperado, os brasileiros não eram frios, talvez apenas a agitação da metrópole deixasse os rostos um pouco mais concentrados. Com as passagens garantidas, os dois ficaram hipnotizados por um quiosque na estação. Alinhadas nas vitrines de vidro, havia lanches e refeições de viagem ricamente coloridos. Empadas caprichadas, pão de queijo gourmet, pequenas porções de feijão tropeiro e carnes locais cuidadosamente preparadas em embalagens requintadas. Tudo arrumado até os mínimos detalhes, um mundo inteiro espremido dentro de pequenas caixas. Olha isso, podemos comer tudo isso dentro do trem? Emma arregalou os olhos. Sim, na Alemanha não temos essa cultura. Até temos vagões-restaurante, mas não temos lanches de viagem com uma estética tão refinada para levar para o assento. Marcos escolheu sem hesitar uma caixa requintada com pães de queijo recheados com pernil, e Emma pegou uma caixa com coxinhas gourmet e empadinhas de palmito. A expectativa inchava no peito dos dois. Mas, no meio dessa empolgação, uma pequena provação ocorreu novamente. Quando Marcos tentou descansar um momento num café da estação, ele soltou um olá, tudo bem? Em seu português arranhado para os jovens ao lado. Os jovens brasileiros próximos se assustaram por um instante e apenas deram um sorriso tímido e amigável, mas a conversa não fluiu. Será que eles se sentiram incomodados? A insegurança de Emma ergueu a cabeça. Não, acho que eles só ficaram surpresos com o estrangeiro falando português do nada. Marcos inclinou a cabeça, pensativo. A resposta ainda não estava clara. Mas essa pequena dúvida ganharia um significado enorme no próximo palco, a plataforma do trem-bala. Enquanto caminhavam pelo saguão, a multidão que se movia silenciosamente e sem quebrar as filas capturou seus olhares. Havia ordem ali. Todos caminhavam no mesmo ritmo, e ao se cruzarem, cediam o caminho naturalmente. Algo que não podia ser medido por números movia toda aquela estação de forma suave. Logo, um anúncio soou pelos alto-falantes. Em instantes, o trem-bala encostará na plataforma. Os dois se entreolharam. O núcleo da viagem, o encontro com o trem-bala que ele achava estar ultrapassado, estava finalmente prestes a começar. Atravessando o vasto saguão e subindo a escada rolante, chegaram à plataforma exclusiva do trem-bala. O ar ali pareceu ficar um nível mais tenso, pairando uma vibração que lembrava os momentos antes de uma cerimônia. As pessoas formavam filas ritmadas e aguardavam devidamente alinhadas as setas e números pintados aos seus pés. Emma arregalou os olhos para aquela cena. Como eles conseguem fazer filas tão perfeitas? Só observando você já vai entender, Marcos respondeu, estufando o peito. Em pouco tempo, um rugido baixo começou a se aproximar de longe. O som que fazia os trilhos vibrarem gradualmente ganhou ritmo, e então, a imensa carroceria verde e amarela deslizou para dentro da plataforma. O trem-bala. O som dos freios quase não se ouvia. Era como se uma criatura gigantesca estivesse controlando a própria respiração,
reduzindo a velocidade até parar perfeitamente bem diante de seus olhos. Diante dessa precisão, Emma soltou uma exclamação involuntária. Não acredito! As portas pararam exatamente onde as pessoas estavam nas marcações das filas. Marcos também assentiu com o rosto perplexo. Nos ICES da Alemanha não é raro a posição de parada errar por vários metros. Ele também já havia sido esmagado na confusão das plataformas dos trens de alta velocidade na China. Mas aqui a ordem e a precisão tornavam-se uma coisa só e se concretizavam como se fosse o normal. Apenas as portas se abriram. Pensava-se que as pessoas na frente da fila iriam se mover de uma vez, mas ninguém embarcou imediatamente. Em vez disso, deslizaram suavemente para o lado, abrindo caminho para as pessoas que estavam descendo. Executivos de terno, mães com crianças, nenhum deles tentou entrar primeiro. As pessoas que desembarcavam saíam aliviadas para a plataforma, e só depois que todos saíram, a fila começou a ser sugada silenciosamente para dentro do vagão, sem se desfazer. Esses são os modos por aqui, Marcos explicou em voz baixa. Incrível! Fazer isso com tanta naturalidade. Emma estava com os olhos brilhando de surpresa. Quando os dois cruzaram as portas, um espaço que superava a imaginação se estendeu diante deles. Os assentos estavam dispostos regularmente, e os encostos de cabeça cobertos por um tecido imaculado. As janelas eram grandes e uma iluminação quente e suave brilhava no teto. Estava preenchido por um ar limpo, tranquilo e aconchegante. Marcos, sem pensar, alisou o assento. A textura transmitida para suas mãos era suave e o conforto ao sentar parecia mais macio que o do ice alemão. E então, acha que o trem-bala do Brasil ficou para trás? Emma perguntou, provocando-o com um sorriso. Marcos deu um sorriso amarelo. Ainda não vou tirar conclusões. A verdadeira prova é depois que ele começar a andar. A música suave anunciando a partida tocou. A carroceria começou a se mover lentamente, afastando-se da plataforma. O coração de Marcos batia forte. Ele, que havia experimentado as ferrovias do mundo todo, estava prestes a viver o instante em que mais prestava atenção. No canto de sua cabeça a frase, o trem-bala já nasceu ultrapassado, ainda persistia. Mas ao mesmo tempo, a ordem e a precisão impecáveis que ele viu com seus próprios olhos já estavam abalando silenciosamente aquelas palavras. E em apenas alguns minutos, o trem-bala atingiria uma velocidade inacreditável. A verdadeira resposta que aguardava além daquilo, os dois ainda não sabiam. Apenas alguns minutos após deixar a Estação da Luz, o trem-bala mostrou sua verdadeira natureza. A floresta de arranha-céus que se espalhava pela janela fluía rapidamente para trás em um piscar de olhos. Apesar de estar em plena aceleração, o corpo quase não sentia o balanço. Marcos deixou escapar um som de surpresa. Já devemos ter passado dos 200 km por hora. E mesmo assim, olha essa estabilidade. Emma recostou o corpo no assento, observando fixamente a paisagem lá fora. A cada instante em que o trem acelerava, o cenário mudava. Primeiro mergulhando sob áreas densamente povoadas, depois os bairros residenciais do subúrbio e logo, a paisagem rural tranquila se espalhando. Embora a velocidade aumentasse, a paisagem visível parecia estranhamente serena, atiçando o espírito de viagem. No ice, a gente sente muito mais tremor durante a aceleração, Emma disse, parecendo se recordar. Sim, os trens de alta velocidade chineses têm muita vibração. Mesmo sentado, a água no copo na sua frente fica ondulando. Mas isso aqui. Marcos colocou uma garrafa de água sobre a mesa. A superfície da água quase não se perturbou. Ele foi forçado a admitir no fundo do seu coração, um deslocamento tão suave assim ele nunca havia provado nos trens de alta velocidade de nenhum outro país. Nesse momento, Emma se lembrou das caixas que haviam comprado na estação e abriu a embalagem. O cheiro apetitoso flutuou da caixa, onde as coxinhas gourmet e os mini pães de queijo estavam arrumados de forma vibrante. Então isso é o lanche de viagem deles. Mesmo não estando pelando de quente, só a aparência já dá água na boca. Ao dar a primeira mordida, os olhos de Emma se arregalaram. Não acredito que continua tão gostoso mesmo em temperatura ambiente. Marcos começou a comer sua porção com o pernil desfiado e no instante em que colocou na boca, soltou um suspiro de admiração. A carne era macia, não dava nem para comparar com o que se servia nos vagões alemães. Havia outras pessoas abrindo suas refeições de viagem no vagão da mesma forma,
mas o ambiente era incrivelmente harmonioso. Até os sons de mastigação ou dos talheres batendo nos recipientes eram contidos. Dava para sentir que as pessoas respeitavam o espaço mútuo. Marcos lembrou-se de repente do trem de alta velocidade que pegou na China. Naquela ocasião, o passageiro do lado falava alto no telefone e havia lixo espalhado pelo chão. Os assentos também pareciam levemente encardidos e usar o banheiro por muito tempo causava hesitação. Comparado a isso, este espaço era literalmente um outro mundo. Eu pensava que o trem-bala estivesse ultrapassado. Mas, no mínimo em limpeza e harmonia, este é o melhor do mundo, Marcos murmurou em seu coração. Pela janela, as silhuetas de montanhas baixas se espalhavam além das fazendas, e o trem rasgava entre elas costurando a paisagem. De vez em quando, eles entravam em túneis longos, mas misteriosamente os ouvidos não doíam. Provavelmente, a pressão do ar dentro da cabine era ajustada com maestria. Ei, Marcos, Emma sorriu levemente. Acho que estou começando a entender um pouco o motivo de você ser tão fascinado por isso. Ao ouvir essas palavras, Marcos sentiu o fundo do seu peito esquentar. Ferrovias não eram um mero deslocamento, mas algo que tecia as memórias das pessoas e conectava os seres humanos. Para ele, isso era o símbolo de sua vida. Os dois encostaram os ombros no assento da janela. O trem-bala continuava a correr em um ritmo incrivelmente estável. Dentro daquela harmonia inabalável, a dúvida no coração de Marcos começou a mudar de forma pouco a pouco, mas ele ainda não queria admitir completamente. Se falarmos apenas de velocidade, eles foram ultrapassados pela China ou pela Alemanha, e em termos de eficiência extrema devem estar perdendo, tentava dizer a si mesmo. No entanto, Emma balançou a cabeça sorrindo. Velocidade é a única coisa que importa? Trazer paz de espírito para as pessoas e tornar a viagem confortável. Não acha que há valor nisso também? Marcos não respondeu. Apenas continuou observando silenciosamente a paisagem pela janela. Emma sentiu claramente que algo estava brotando no coração dele. A viagem do trem-bala estava apenas começando. Após concluírem o trajeto de trem-bala, Marcos e Emma chegaram ao seu destino nas montanhas frias da Serra Gaúcha. Ao passarem pela catraca da estação final, o ar gélido e cristalino tocou suas peles, parecendo um mundo completamente diferente da agitação de São Paulo. Balançando no ônibus a caminho da cidade turística cercada de verde, o céu do entardecer se tingia de um azul profundo, e a silhueta das montanhas destacava-se como sombras negras. Na entrada da charmosa pousada ecológica de madeira e pedra, uma funcionária vestindo um uniforme rústico e muito elegante os recebeu curvando-se levemente com um sorriso radiante. Sejam muito bem-vindos. Que alegria recebê-los. Essas palavras soaram devagar, mas com calor e uma temperatura inconfundíveis. Marcos, um pouco tenso, chamou-a em inglês. Imediatamente a funcionária abriu um sorriso ainda mais suave e respondeu em um inglês fluente e cantado. Naquele instante, a insegurança que estava no peito dos dois sumiu como fumaça. Superando a barreira do idioma, o outro lado havia se aproximado deles. Emma, de repente, lembrou-se do episódio no aeroporto e na estação. Naquelas horas, ela duvidou se eles seriam reservados com estrangeiros. Mas agora a funcionária bem na sua frente estava os acolhendo do fundo do coração. Enquanto eram guiados até o quarto, a funcionária explicou com atenção como funcionavam as termas, as piscinas de águas quentes do local, e como usar os roupões de linho fornecidos pela pousada. O cheiro de madeira rústica, a luz suave das luminárias quentes e o som da lareira crepitando lá embaixo preenchiam sucessivamente os sentidos de Emma. Sinto como se até a minha alma estivesse sendo lavada aqui, Emma murmurou baixinho. É verdade, Marcos concordou. Antes do jantar, os dois decidiram ir para as termas. No entanto, ao entrar no vestiário feminino, Emma hesitou e parou de andar. A hesitação de ficar apenas com trajes de banho diante de estranhos em um ambiente tão íntimo e desconhecido apertou fortemente o seu coração. Enquanto estava de pé, sem saber o que fazer, uma senhora brasileira de meia-idade chegou ao seu lado. A mulher, parecendo ter notado imediatamente a confusão de Emma, dirigiu-lhe um olhar extremamente gentil. Com o inglês bem arrastado e grandes gestos, ela a orientou. Tome uma ducha primeiro e lave o corpo antes de entrar, querida. Além disso, ela imitou o gesto de se enrolar na toalha da pousada até chegar perto da água, para tranquilizar Emma.
Quando Emma retribuiu com um sorriso de alívio, a mulher sorriu largamente e fez um sinal de joinha. Quando mergulhou o corpo na piscina natural quente, o calor abraçou seu corpo inteiro e a insegurança derreteu junto. A senhora que estava ao lado na água tentou puxar assunto com algumas palavras, perguntando sobre eles por meio de gestos, indicando gentilmente que ficar em ciclos curtos na água quente era melhor. O fato de uma pessoa que ela acabará de conhecer tratá-la com o cuidado de um familiar fez o peito de Emma esquentar. Após o banho, a mesma mulher que a esperava na área de descanso, ofereceu-lhe uma garrafa de suco de uva integral local, gelado e refrescante. A mulher sorriu e falou algo caloroso em português. Emma, também sorrindo, aceitou a garrafa, e as duas fizeram um brinde silencioso. Mesmo que as palavras não fossem totalmente compreendidas, os corações certamente estavam conectados. Ao encontrar-se com Marcos novamente, Emma contou, empolgada, o que havia acontecido nas termas. Não era nenhuma funcionária. Uma simples hóspede sendo tão carinhosa assim. Os brasileiros não têm nada de frios, eles são verdadeiramente as pessoas mais calorosas que existem. Marcos assentiu com um olhar sério. Pelo visto, nós tínhamos entendido tudo errado. Neste momento, a dúvida: os brasileiros seriam distantes? Plantada no aeroporto e na Estação da Luz, começou a se desfazer completamente. Os dois saborearam o jantar da pousada naquela noite, com o coração dançando em expectativa pelos encontros que ainda os aguardavam. Após o corpo e a mente terem sido desfeitos e relaxados nas termas, o que aguardava Marcos e Emma, guiados até o salão da pousada, era um jantar que parecia uma obra literária. Sobre a mesa rústica de madeira, pratos arranjados como obras de arte estavam enfileirados. Entradas frescas da serra traziam o verde vibrante, anunciando a pureza dos ingredientes. O vapor que subia do caldo rico e aromático carregava suavemente as especiarias que abriam o apetite. O que apareceu em seguida foi o orgulho da região, um corte nobre de carne preparado na pedra-sabão. Diante da carne que chiava na chapa de pedra, Emma soltou um grito de admiração. Incrível, isso realmente é só o jantar da pousada? Isso é que deve ser a famosa hospitalidade deles, Marcos admirou-se enquanto pegava os talheres. Repousando como uma presença nobre no centro da mesa, havia uma pequena travessa de cerâmica moldada no formato das antigas casas coloniais de pedra e madeira da serra. Dentro dela, cozidos feitos com vegetais da estação e peixes da região estavam cuidadosamente preenchidos. O funcionário explicou, o inverno na serra costumava ser muito rigoroso e para evitar os ventos fortes, as casas e os estábulos eram conectados. Esta travessa foi moldada para representar essa forma arquitetônica que nos protegeu por tanto tempo. Emma pegou o pequeno prato com os olhos brilhando. Incorporar até o formato das construções históricas na própria comida. É a primeira vez que vivo algo assim. Marcos, ouvindo aquela explicação, sentiu algo se conectando no fundo de seu peito. O design minucioso que habitava no trem-bala e as inovações delicadas que habitavam naquela comida. Tudo existia para proteger e agradar as pessoas. Valores que não podem ser expressos em números de eficiência ou rankings viviam ali intensamente. À medida que saboreavam a comida, a conversa dos dois ganhava um ritmo natural. Talvez eu tivesse meus olhos roubados apenas pela tecnologia o tempo todo, Marcos disse. Mas conhecer os sentimentos humanos que existem por trás dessa tecnologia é maravilhoso, não é? Emma respondeu. A bebida local servida após o jantar era tão límpida quanto a água do degelo de neve. Ao escorregar pela garganta, parecia aquecer até a alma. Emma riu com as bochechas coradas. Sinto que neste país, cada pedacinho de comida e cada construção carrega uma gentileza embutida. Marcos, inclinando o copo, assentiu profundamente. Ele foi forçado a perceber o quão superficial havia sido sua própria avaliação ao pensar que o trem-bala estava ultrapassado. Ali a cultura e o coração, construídos com tempo e cuidado, se desdobravam diante de seus olhos através da culinária. Após a refeição, os dois saíram do salão e caminharam pelos corredores silenciosos. A luz das luminárias de madeira vazava suavemente, iluminando seus passos. Emma parou de repente, virou-se e disse para Marcos: Estou começando a ficar ansiosa para andar de trem-bala mais uma vez. Sinto que não é apenas sobre velocidade ou conveniência, mas que poderei sentir o coração das pessoas lá. Marcos abriu um sorriso.
Aquelas palavras soaram como fragmento da resposta que ele esteve procurando por tanto tempo. A experiência do jantar daquela noite transcendeu uma barriga cheia, deixando no coração dos dois a constatação de terem tocado a verdadeira essência do Brasil. Após o jantar, ainda retendo um calor brando no corpo, Marcos e Emma trocaram de roupa, vestindo roupas de linho confortáveis oferecidas para o descanso. O tecido de algodão era macio e, mesmo não estando acostumados com ele, adaptou-se rapidamente aos seus corpos. Os dois calçaram sandálias de couro artesanais e saíram pela entrada da pousada. O som distante de clac-clac do couro tocando a pedra derreteu no silêncio da noite. A brisa noturna, como que para esfriar o corpo aquecido das termas, beijou-lhes as bochechas, e o murmúrio do rio ecoava como se estivesse sussurrando à distância. O caminho de pedra tinha postes de luz enfileirados de ambos os lados, e uma luz azul e alaranjada iluminava o chão. Refletida no rio, a silhueta da floresta balançava de um lado para o outro e, piscando com o vento, alongava a sombra dos dois. A rua estava vazia e os únicos sons audíveis eram o canto dos insetos e o eco leve de seus passos na pedra. Parece cena de cinema, Emma reduziu os passos, murmurando enquanto olhava para os pés. Completamente diferente das ruas da Alemanha. Sinto que o próprio fluxo do tempo aqui é diferente. Marcos, ao seu lado, concordou com a cabeça. Naquele momento, vindo do outro lado da rua, um casal de idosos de baixa estatura caminhava vagarosamente. Os dois andavam de costas retas, caminhando ombro a ombro como que apoiando um ao outro. No instante em que passaram por eles, a senhora levantou o rosto e abriu um sorriso doce. Sem dizer nada, apenas assentiu com a cabeça levemente e seguiu seu caminho. Aquele gesto pareceu uma troca de corações curta, mas profunda. Marcos e Emma pararam sem pensar. O cumprimento de agora. Emma sussurrou, surpresa. Sim, uma saudação de sentimentos que é transmitida mesmo sem palavras. Marcos sentiu algo quente no fundo de seu peito. Ele refletiu. Os jovens no café da Estação da Luz apenas mostraram rostos assustados e um sorriso tímido quando ele os abordou. Naquela hora, Marcos e Emma pensaram que eles eram distantes. Mas pensando agora, eles devem apenas ter ficado confusos com a situação inesperada. A senhora brasileira que conheceram nas termas. E agora, aquele casal de idosos que acabará de cruzar o caminho. Seus sorrisos naturais e seus gestos provavam isso. A suspeita de que os brasileiros talvez sejam frios ou mal educados havia se dissolvido por completo. O que brotou em seu lugar foi a surpresa e a emoção diante desse poder misterioso de conseguir entregar o coração ao outro, mesmo sem o uso de palavras. O som dos calçados cravava um ritmo nas pedras, quase se sobrepondo à batida do coração dos dois. Mais à frente, moradores passavam com roupas confortáveis de frio, todos exibindo sorrisos serenos no rosto. Das lojas na beira da rua vinha o cheiro de vinho quente com especiarias e doces caseiros recém-assados, e o som dos sinos nas portas das lojas misturava-se no ar noturno. O funcionário de uma loja de souvenirs notou os dois e acenou alegremente com as mãos. Ele os cumprimentou em português com um boa noite, entrem por favor, acrescentando um welcome com uma pronúncia muito esforçada. A frase não estava em inglês perfeito, mas a temperatura de seu coração foi plenamente transmitida. Emma ficou surpresa, mas imediatamente devolveu com um sorriso e um thank you. Foi uma troca de poucas palavras, mas naquele momento, seus corações definitivamente se comunicaram. Enquanto andava, Marcos ficou pensativo. Na Alemanha também havia muitas pessoas bondosas, mas cenas em que se tem um cuidado tão natural com estrangeiros são raras. O Brasil pode estar sendo ultrapassado por outros países no que diz respeito à pressa e extrema eficiência robótica. No entanto, em troca, talvez eles estejam liderando o mundo através dessa bondade de abraçar e aceitar as pessoas. Olhando para o céu noturno, as estrelas que não estavam escondidas pelas luzes da cidade, espalhavam incontáveis brilhos pela tela preta do céu. Emma puxou a manga de Marcos e apontou para cima. Ei, a gente consegue ver aquelas constelações lá da Alemanha também, não é? Mas vendo daqui, elas parecem completamente diferentes. Que misterioso! Isso é porque, com certeza, os nossos corações mudaram. Marcos respondeu baixinho. A luz das estrelas está lá, inalterada, há milhares de anos. Mas se o coração da pessoa que as observa mudar, as mesmas estrelas brilharão de forma completamente diferente aos seus olhos. Para Marcos e Emma,
O céu estrelado que admiraram naquela cidade turística da Serra não era apenas um céu escuro, era a luz silenciosa da verdade, simbolizando os valores invisíveis do Brasil. Na caminhada daquela noite, os dois finalmente entenderam que este país possui um valor sem forma, que não pode ser medido em velocidade ou eficiência pura, e tinham certeza de que isso, sem dúvida, também habitava o trem-bala. Na manhã do dia seguinte, a cidade da Serra Gaúcha estava envolta por uma luz cristalina e transparente. A fina neblina que cobria o cume das montanhas derretia lentamente, e a luz dourada refletia no rio, cintilando feito um espelho. Respirando fundo aquele ar límpido e enchendo os pulmões, Marcos e Emma deixaram a pousada. A memória prolongada das termas e do jantar da noite anterior continuava em seus corpos e mentes, mas ao mesmo tempo, a saudade de saber que a viagem estava prestes a acabar começava a bater. Enquanto chacoalhavam no ônibus rumo à estação central da cidade, os dois não trocaram muitas palavras. Apenas observavam a silhueta matinal da cidade correndo pelas janelas, repassando em seus próprios corações as memórias de toda a viagem. Quando pararam novamente na plataforma do trem-bala, os dois sentiram um alívio misterioso pelo fato de que a mesma carroceria verde e amarela de antes estava ali para acolhê-los de novo. No instante em que embarcaram no gigante com as caixas de lanches gourmet nas mãos, misturavam-se no fundo de seus peitos uma estranha solidão e a expectativa de que haveria, mais uma vez, novas descobertas. Assim que se sentou em seu lugar marcado, Marcos rapidamente abriu seu notebook. Ele mostrou a Emma suas anotações, onde havia resumido a tecnologia do trem-bala que pesquisara intensamente na noite anterior na pousada. Na tela, gráficos e números estavam alinhados, e explicações sobre a estrutura da carroceria e os sistemas de ar-condicionado estavam detalhadamente escritas. Dê uma olhada. A carroceria do trem-bala possui uma vedação incrivelmente alta, então mesmo quando o trem entra em túneis, é muito difícil o ouvido da gente doer. E mais, a iluminação e o ar-condicionado são ajustados automaticamente para manter um ambiente sempre confortável. Emma, espiando a tela, assentiu com a cabeça como que impressionada. Ah, então é por isso que foi tão refrescante toda vez que saíamos de um túnel na vinda. Aquele instante em que a luz lá fora explode de repente, parece que o mundo se abriu, foi muito prazeroso. O trem começou a se mover lentamente, deixando a região montanhosa para trás aos poucos. Do lado de fora da janela, ricas paisagens agrícolas se estendiam, transformando-se gradativamente na malha urbana. Aquele ritmo era como estar assistindo a um rolo de filme, como se as transições da paisagem tecessem uma grande história. Emma abriu a embalagem do seu lanche gourmet e estendeu em direção a Marcos, apontando para as cores vívidas dos pratos regionais e dos salgadinhos preparados. O fato de que algo pode estar frio e mesmo assim continuar delicioso é um verdadeiro mistério. O cuidado no sabor e na aparência são ótimos, mas acima de tudo, me transmite o sentimento de que alguém preparou isso com muito carinho. Marcos concordou profundamente com essas palavras e olhou ao redor do vagão. Havia pessoas lendo livros em silêncio, executivos trabalhando em laptops, e uma família com crianças olhando atentamente pela janela. Cada um ali, sem atrapalhar o próximo, estava aproveitando e valorizando seu próprio tempo. O que pairava dentro do vagão era uma paz harmônica, ordem, e um senso de solidariedade invisível. Isso sim é algo que não pode ser explicado apenas por números abstratos de velocidade extrema ou quilometragem total. Marcos sentiu que aquele era o verdadeiro valor do trem-bala. Eu sempre pensei que o trem-bala brasileiro tivesse nascido ultrapassado. Achava que tinha perdido para a China em velocidade e para a Alemanha no ICE em termos de otimização de tempo. Mas agora eu sei que não é isso. Marcos continuou suas palavras serenamente enquanto olhava pela janela do trem. Emma tombou a cabeça para o lado e perguntou: como assim? O trem-bala brasileiro é uma ferrovia feita para as pessoas. Tudo é cuidadosamente pensado até os mínimos detalhes para que os passageiros fiquem em paz e passem um tempo confortável. A verdadeira força deles não está na velocidade ou na distância, mas nessa tecnologia focada em ficar perto do ser humano. Emma estreitou os olhos ao ouvir aquelas palavras e encarou o lado de fora da janela com um sorriso. Se é assim, então o Brasil nunca ficou ultrapassado. Na verdade, eles podem estar protegendo os valores mais essenciais para o futuro da humanidade. Marcos assentiu com firmeza. Naquele momento, ele sentiu que a obsessão por números e recordes,
que pesava sobre ele como uma pedra no fundo da mente por tanto tempo, finalmente se soltou. O valor de uma ferrovia não pode ser medido apenas por suas especificações técnicas. A força que existe ali é a de transportar as pessoas com conforto e de transformar um simples deslocamento em uma lembrança especial. O trem cruzou os rios das províncias, passando pela vasta terra brasileira. O céu azul que passava na janela era translúcido até onde os olhos podiam alcançar, e os raios de sol conferiam brilho às plantações no campo rural. Observando aquela cena, uma decisão consolidou-se dentro de Marcos. Emma, eu decidi o tema da minha tese de graduação. Será o impacto do fator humano e da hospitalidade na satisfação de passageiros em sistemas ferroviários. Emma virou-se para ele, parecendo surpresa. Fator humano? Sim. O sorriso dos funcionários, a orientação atenciosa, a colaboração mútua entre os próprios passageiros. Quero pesquisar o quanto tudo isso torna as viagens mais confortáveis. E foi o trem-bala que me fez perceber isso. Emma observou o rosto dele por alguns instantes, em seguida, deu uma risada de pura alegria. Com certeza será uma tese fantástica. Afinal, você não aprendeu isso nos livros, você descobriu isso vivendo a experiência na pele. Você entende isso não apenas como conhecimento e números, mas com o coração. Marcos assentiu com força, ganhando energia com as palavras dela. A paisagem lá fora fluiu com ainda mais intensidade, e o trem, como sempre, continuava correndo em direção a São Paulo de forma silenciosa e precisa. Sobrepondo seu próprio futuro sobre aquele avanço inabalável do trem, Marcos finalmente encontrou a sua resposta. Ferrovias não existem para competir por quem chega mais rápido e mais longe, elas servem para transportar os corações humanos. Guardando essa verdade no peito, ele fixou o olhar no horizonte que acompanhava os trilhos até a metrópole paulista. O interior do trem-bala voltando a São Paulo estava preenchido por um ar sereno e calmo. Marcos recostou-se no assento e escrevia linhas e mais linhas de texto no caderno que segurava em suas mãos. A paisagem lá fora mudava constantemente sem cessar. A extensão do céu azul e dos campos de cultivo, os telhados vermelhos das cidades menores, e as cadeias de montanhas ligando o horizonte distante. O trem avançava suavemente para frente, como se todo o cenário estivesse sendo costurado junto por um único fio. No papel por onde passava a ponta de sua caneta, as pessoas e as experiências que ele encontrou em sua viagem ficavam gravadas uma a uma. A gentileza da senhora brasileira de meia-idade que encontrou nas termas, as orientações delicadas da recepcionista da pousada. E a atitude ordeira e harmoniosa das pessoas alinhadas em filas perfeitamente organizadas nas estações. Eram valores que não se podiam expressar através da velocidade da ferrovia. Marcos transcrevia tudo aquilo como uma cultura tecida juntamente entre o ser humano e a tecnologia. Ferrovias não são meros meios de transporte. Elas são uma cultura que tranquiliza as pessoas e conecta ao futuro. Ele murmurou essas palavras baixinho e surpreendeu a si próprio. Jamais imaginou que chegaria a sentir uma emoção de tal magnitude por um trem-bala que antes achava estar ultrapassado. Emma, sentada ao lado, espiava o caderno e levantou o rosto. É até engraçado você falar isso, Marcos. Sendo que, no começo, você dizia que esse trem-bala estava atrasado perante o mundo. Marcos riu sem graça e coçou a nuca. É verdade, o Brasil pode não ter as maiores extensões de trilho operacionais do planeta, nem os picos de velocidade máxima do mundo, mas na segurança, no conforto e nos sistemas desenhados para acolher as pessoas, eles são, de forma esmagadora, os líderes absolutos do mundo. Isso é algo que nenhum outro país conseguirá copiar tão facilmente. Quando direcionou o olhar pela janela, um belo contraste entre os campos verdes e o céu azul se espalhava. As cidadezinhas salpicadas no meio de tudo pareciam ilustrações nostálgicas tiradas de livros de histórias antigas. Quem estava unindo a vida dessas pessoas e essa vasta terra de maneira tão suave era ele, o trem-bala. Observando aquilo, Marcos sentiu fortemente que isso não era apenas um método de transporte, mas sim a grande artéria principal que vai sustentar o futuro do Brasil. Pousando a caneta, ele de repente lembrou-se de sua perspectiva como pesquisador acadêmico. A China surpreendeu o mundo com velocidade extrema, mas naqueles vagões há também muitos componentes e tecnologias que usam soluções pensadas de modo cooperativo no mundo. Motores e sistemas de freios que seguram vidas.
E mesmo em lugares que não se vêem, o nível de precisão inspirado por essa tecnologia humana segura as coisas. Emma balançou a cabeça intrigada e o observou com um olhar sério. Ou seja, o Brasil não está competindo em exuberância. Eles estão exportando confiança? Exatamente isso, a voz de Marcos ganhou calor, a confiança é o maior elemento que ditará as ferrovias de alta velocidade no futuro. Se competirmos apenas em velocidade e escala cega, a gente eventualmente vai atingir o limite físico. Porém, criar um sistema no qual os humanos consigam confiar de olhos fechados e com tranquilidade. Isso decidirá o futuro. Em seu coração, a imagem da ferrovia do futuro já começava a ganhar uma forma vívida. Não seria uma mera corrida de velocidade, mas sim o estabelecimento de um novo padrão de valores que pergunta: o quanto se pode entregar de paz e conforto ao ser humano? Meu país, a Alemanha, também possui ferrovias fantásticas. Mas um sistema como este que vivenciamos aqui no Brasil, onde as pessoas e a tecnologia se tornam uma coisa só em harmonia, ainda nos falta. Eu quero usar essa experiência nos meus estudos acadêmicos, um dia, ajudar a criar um novo sistema de transporte mundial. Ao ouvir essas palavras, Emma abriu um sorriso largo e colocou a mão delicadamente no ombro de Marcos. Esse seu sonho é maravilhoso. Quando você torná-lo realidade, por que não voltamos para o Brasil para mostrá-lo a todos? As pessoas daqui com certeza vão nos receber com muita alegria. Algo extremamente caloroso se expandiu no peito de Marcos. As palavras de Emma não foram um simples encorajamento, mas soaram como a promessa de que ambos caminhariam rumo a esse futuro juntos. O trem-bala já havia começado a desacelerar enquanto se aproximava de São Paulo, mas o coração de Marcos estava batendo mais rápido do que nunca. Os arranha-céus cinzentos da capital financeira começavam a aparecer no horizonte, e a luz solar que penetrava pelos vãos dos prédios iluminava calorosamente o interior do vagão. O trem-bala brasileiro nunca esteve ultrapassado. Muito pelo contrário, ele é a existência que já lidera silenciosamente o futuro do mundo. Antes que percebesse, aquele fato começou a iluminar também o seu próprio futuro. Marcos encarou o reflexo da própria silhueta no vidro da janela e fez uma forte promessa em seu interior, que algum dia, ele também se tornaria um pesquisador que apoia e sustenta o futuro das pessoas, exatamente como esse trem-bala. Quando as portas do trem-bala se abriram ao chegarem na Estação da Luz, o que envolveu os dois foi o fluxo ágil e agitado das multidões da metrópole, parecendo anunciar o fim daquela jornada. Executivos caminhando com pressa, turistas parando para tirar fotografias. Os anúncios que ecoavam pelas instalações da estação marcavam, como se fosse um símbolo, o limite exato entre o mundo extraordinário das viagens e o cotidiano da vida diária. No primeiro passo que Marcos deu na plataforma, sentiu a melancolia da despedida bater. Era a exata mesma plataforma, a exata mesma paisagem de quando haviam partido rumo à Serra Gaúcha, mas a emoção dentro de si havia se tornado algo completamente distinto de antes. Ele sussurrou baixinho em seu peito: como imaginei. O trem-bala nunca esteve deixado para trás. Emma, observando o perfil do rosto dele, sorriu docemente. Ei, Marcos, vamos voltar ao Brasil mais vezes, sim? Pode ser para a nossa viagem de formatura ou para suas pesquisas da tese. Eu acho que eu comecei a entender um pouquinho do porquê de você ser tão fascinado por isso tudo. Marcos virou-se maravilhado. Ele não esperava que Emma dissesse com tanta positividade que queria voltar ao Brasil. No início, ela não tinha um interesse especial sequer em estar na América do Sul. Você tem certeza disso? Mas é claro. Afinal, nunca na vida fiz uma viagem que mexesse tanto assim com o meu coração. Os dois passaram pelas catracas, andando enquanto puxavam suas malas de rodinhas. Um pôster do trem-bala colado na parede da estação lhes chamou a atenção. Ali estava pintado um trem de fuselagem verde e amarela com as palavras escritas em português que diziam algo como: a estrada que segue para o futuro. Marcos, sem pensar, parou de andar e repetiu mentalmente aquela frase como se a mastigasse. A estrada que segue para o futuro. Parecia não ser apenas o slogan do trem, mas o símbolo de toda a sua caminhada e vida na pesquisa a partir dali. Sua tese de formatura, os grandes desafios que o aguardavam depois disso. As experiências obtidas no Brasil certamente serviriam de fundação para ele. Emma segurou no braço dele. Vamos, temos que chegar ao hotel e arrumar as malas. O voo de volta é amanhã cedo.
Marcos concordou com a cabeça e com um sorriso. Mas no fundo de sua alma, uma única promessa inquebrável já havia nascido. Ele iria regressar a este país. Aprenderia mais, sentiria as coisas mais a fundo. Queria sentir novamente com Emma mais uma vez, todo esse fascínio e encanto. Ao andarem pelo corredor da Estação da Luz, os dois entrelaçaram suas mãos da maneira mais natural do mundo. No começo da viagem, suas mãos estavam descoordenadas, mas agora estavam segurando-se firmemente. O que o trem-bala trouxe para eles não foi apenas um meio de ir de um lado para o outro ou de fazer turismo, foi o laço que uniu os corações de duas pessoas em um só compasso, e os dois tinham certeza inabalável de que aquele laço serviria de luz-guia para iluminar todos os dias de seus futuros. Ao voltar para a Alemanha, Marcos passava todos os seus dias enclausurado na sala de pesquisa da universidade. Pela janela, os ventos congelantes de Berlim varriam as ruas da cidade, chacoalhando os galhos secos das árvores. Contrastando totalmente com o frio cortante de fora, ainda perdurava quente em seu peito um leve calor persistente. Era a corrida impecável do trem-bala pelas montanhas gaúchas, o comportamento organizado e polido que ele vira na Estação da Luz em São Paulo e as infindáveis gotas de gentileza das quais foi alvo. Na tela de seu computador, o arquivo plano de tese final estava aberto. Como título central, o impacto do fator humano e da hospitalidade na satisfação de passageiros em sistemas ferroviários. Marcos respirou fundo encarando aquelas palavras. O motivo por ele ter escolhido aquele tema não foi um mero acidente. A organização natural da multidão na Estação Paulista, a generosidade amorosa da senhora brasileira nas termas, o sorriso sincero e suave da funcionária da pousada. Como essas atitudes humanas mudaram o conforto da jornada e deixaram lembranças tão indeléveis. Ele queria imortalizar em seus próprios estudos acadêmicos aqueles valores imensuráveis que não cabiam em quadros de recordes e velocidade máxima. Dentro do silêncio de sua sala de pesquisa, o movimento de sua caneta correu pelo papel e ele parou de repente. Em seus ouvidos ressoou a voz de Emma: a velocidade não é a única coisa que importa. Aquela frase que ela soltou durante a viagem no Brasil agora não representava uma opinião aleatória, mas as palavras que iriam balizar a sua vida. Isso é aplicável não só aos trens, mas nas conexões humanas e nas escolhas em prol do nosso futuro. Buscar apenas e loucamente a melhor eficiência não era o suficiente. Criar com um coração que verdadeiramente pensa no bem do próximo é a raiz que florescerá a verdadeira força das inovações. E Emma também havia mudado muito. Antes de embarcar para o Brasil, para ela, era apenas mais um país exótico na América do Sul. Mas agora, nos casos e apresentações em sua faculdade de administração, o número de vezes que ela começava a dar suas opiniões com algo como: e se adotássemos o calor humano brasileiro ou a hospitalidade daquele país como modelo para essa estratégia, aumentava drasticamente. Dentro de Emma, a sinceridade e o amor vivenciados naquela viagem também continuavam vivendo e respirando firmemente. Os dois haviam fechado um único pacto. A viagem de formatura seria, inquestionavelmente, ir de volta ao Brasil. Ao ouvir a namorada dizer isso na época, Marcos não tinha conseguido segurar a emoção vulcânica que irrompeu no fundo de seu peito e a sentiu com extrema força. O futuro era um enorme papel em branco. Mas aquilo que ele deveria desenhar logo no início da página já estava decidido há muito tempo. Ele iria ao Brasil novamente, embarcaria na imponente máquina verde e amarela do trem-bala, e enriqueceria as memórias entalhadas em seu próprio coração uma segunda vez. Da janela do laboratório, as estrelas brilhavam e piscavam sobre o longo inverno de Berlim. No ar que doía de tão frio, a luz estrelada parecia ainda mais evidente e clara. Marcos, sem conseguir evitar, se lembrou do céu estrelado que ele viu lá no sul do Brasil. Naquela noite, as estrelas pareciam se espalhar perfeitamente nítidas e ele sentiu concretamente a vastidão em que todas as coisas se ligavam no final. Hoje, mesmo que ele levante a cabeça para o céu de Berlim, é exatamente igual. Mesmo distante em território geográfico, seu coração nunca cortou sua conexão. Em pouco tempo, ele pousou sua caneta em cima da mesa e fechou as bordas do seu bloco de notas. Dentro da sala extremamente silenciosa da universidade, só dava para ouvir seus próprios batimentos cardíacos. Esse barulho rítmico lembrava infinitamente o trem-bala costurando de modo ritmado a terra brasileira. Continuar a correr apontado para o futuro.
Ele estava justapondo sua própria filosofia de vida e seus valores a essa forma potente, resistente e extremamente calibrada do trem. Certamente viria o dia em que ele retornaria a se apoiar na plataforma do trem-bala, levantando o rosto na companhia de Emma para olhar a carruagem reluzente em verde e amarelo chegar. Nesse dia, ele tem absoluta convicção de que poderá estufar o peito de orgulho para dizer novamente: o trem-bala do Brasil, em toda a sua excelência, é o símbolo primordial da esperança que conduz todos nós em direção a um grande amanhã. Neste ponto, a nossa história atinge sua conclusão. Porém, a jornada de vida de Marcos e Emma ainda vai longe, não acabará. Além de seus destinos, paisagens desconhecidas do Brasil, espetaculares encontros singulares e profundas revoluções íntimas ainda os aguardam à frente. O que acharam do vídeo de hoje? Se o nosso conto também conseguiu deixar qualquer espécie de sentimento aconchegante habitando o seu interior, não haveria honra maior para todos nós. Deixem aqui, lá embaixo nos comentários, todas as suas opiniões e sensações após assisti-lo. E ainda, de modo que possamos desbravar ainda mais esses relatos juntamente com todos, nós ficaríamos felizes em ter todo o seu apoio apertando os botões de inscrição e gostei. Ademais, quem desejar e puder fornecer suporte adicional nos formatos da plataforma, ficaríamos ainda mais inspirados e encorajados para os próximos